Sem uma superprodução ou um tema para falar aqui por trás para vocês, eu quis vir realmente do jeito que eu sou para falar de um tema que eu preferia não ter que falar, eu preferia que não tivesse sido eu a fazer isso. Eu quero desde o início desse vídeo deixar bem claro que a culpa foi 250% minha. Claro que tudo que você é quando você cresce, tudo que você quando adulto é reflexo das bênçãos e das maldições hereditárias que a gente recebe, da mesma forma que a gente herda dinheiro, da mesma forma que a gente herda doenças, né? Tem doenças que são hereditárias, a gente também herda algumas bênçãos. Por exemplo, às vezes sua mãe cozinhava muito bem e você acaba cozinhando muito bem também porque você herdou isso dela. A gente também herda maldições hereditárias. Então, por exemplo, o meu pai era uma pessoa muito ignorante. Eu não conheci o meu avô por parte de pai porque ele morreu e tinha 6 meses. Mas o meu pai fala que ele era uma pessoa muito ignorante. Tanto que o meu pai fala que o meu pai era daquele jeito, porque o meu avô tratava ele daquela forma, então ele teria que, olha o pensamento, que o meu pai teria que me tratar pior, porque quanto pior o meu pai me tratasse, melhor pessoa eu seria, já que se o meu avô fez aquilo com meu pai tinha se tornado aquela pessoa. Então, assim, eu vim de um. Não estou aqui justificando o que eu fiz, tá? Porque o que eu fiz é injustificável, tá? Eu venho de um universo muito masculino, né? Quando eu comecei eu comecei a trabalhar com 16 anos de carteira assinada numa autoelétrica. Tinha eu e a dona, que era mulher. O resto era tudo homem. Depois, quando eu voltei a trabalhar de carteira assinada novamente, já foi com 18 anos. Foi numa loja de móveis, mas aí já era bem misto, assim, homens e mulheres. Mas o meu sonho era trabalhar, eu falava que o meu sonho era ser barrageira, então era trabalhar em obras de barragem. Como vocês já sabem, obra de barragem tem muito dito peão, né? Então, eu já cheguei a trabalhar em empresa onde eu era a única mulher da empresa, para vocês terem uma noção. Então, era um universo muito masculino e que eu tinha que me posicionar de uma maneira muito dura, muito rígida, muito ríspida para ser respeitada. E eu tinha um exemplo de patrão nesse sentido de ignorância e de rispidez, que o apelido do cara era Barrabás, para vocês terem uma noção, para vocês terem uma ideia. Então, o que acontece? Quando eu saí desse universo e eu entrei na Mary Kay, na verdade eu entrei na Mary Kay, e praticamente um ano depois que eu entrei na Mary Kay foi que eu saí desse universo, eu estava nesse universo há 20 e poucos anos, né? Porque eu fiquei com a minha mãe até os 10, com 11 eu fui morar com meu pai, fiquei passando essa situação com meu pai até os meus 14, com 16 eu já comecei a trabalhar dessa forma e aí eu fiquei até os meus 24 anos. Então foi muito tempo vivendo essa masculinidade, essa ignorância, essa rispidez. E não tem jeito, gente. Eu herdei isso. E eu confesso para vocês que eu luto todos os dias. É uma luta constante, uma luta diária para mim ser uma pessoa melhor e para mim deixar essa maldição hereditária. É uma briga constante comigo mesmo. Eu até estava conversando ontem com uma cliente e ela estava falando assim: Michele, você acredita que a homossexualidade é uma escolha? Eu falei: não. Eu acredito que em alguns casos a homossexualidade não é uma escolha. A pessoa realmente nasce com células com mais gênesis de um sexo, mesmo o corpo dela dizendo outra coisa. Porém, eu acredito que ser homossexual é uma escolha. Por quê? Por que você não trai o seu marido? Porque você escolhe não trair o seu marido. Por que você não mata alguém mesmo estando com muita raiva dessa pessoa? Porque você escolhe não matar essa pessoa porque você acha isso errado. Então, se a pessoa quer seguir a Cristo, se ela quer seguir a Deus, e depois que ela adquire conhecimento, ela percebe que aquilo ali é errado, ela vê que a Bíblia fala claramente que Deus ama o homossexual, mas ele abomina a homossexualidade, ele faz a escolha por renunciar a quem ele é.
E eu posso dizer para vocês, sem medo de errar, que a minha luta é a mesma. Porque é aquela vontade de dar uma resposta e eu tenho que segurar. É aquela vontade de fazer alguma coisa e eu tenho que me segurar. Então é uma briga constante, diária com o meu eu interior, é uma briga diária comigo mesmo. Só que durante muito tempo eu briguei sozinha, porque eu estava afastada dos caminhos do Senhor e tudo mais, eu não tinha um discipulador que me ajudasse, que me assessorasse. Nada disso é justificativa ou desculpa. Eu só estou tentando contextualizar vocês da situação para que vocês tentem entender. Eu gostaria muito que esse vídeo chegasse na pessoa, mas eu duvido um pouco que vai chegar. Mas eu espero um dia ter a oportunidade de conversar com essa pessoa e de pedir oficialmente desculpas para ela, porque eu já pedi pelo WhatsApp, mas não é a mesma coisa, igual vocês sabem, por mais que eu mexo muito nesse meio digital, eu acho que o digital de forma nenhuma substitui o presencial e que tem certas coisas que tem sim que ser faladas no presencial. Eu gostaria muito de ter a oportunidade de pedir desculpas para essa pessoa, mas eu duvido muito que ela vai me dar essa oportunidade. Cliente não é tudo igual. Nunca foi e nunca vai ser. Existem clientes que eles vão sentar na sua mesa, eles vão receber a prestação do seu serviço, eles vão pagar por esse serviço e tá ok, tá encerrado a relação de vocês. Existem clientes que eles vão sentar na sua mesa, você vai fazer a prestação do seu serviço e eles vão se abrir com você. Eles vão dividir com você um pedaço da vida deles. E existem clientes que vão se tornar amigos, que vão te chamar para o aniversário. Eu tive uma cliente que me chamou para o aniversário dela de 15 anos. Vocês têm noção quanto o aniversário de 15 anos de alguém é especial? E ela me chamou para o aniversário dela. Eu já tive clientes que me chamaram para ser madrinha do casamento dela. Infelizmente, na data eu não estava aqui, mas ela foi minha cliente de Mary Kay por muito tempo e ela me chamou para ir no aniversário, no casamento dela, para ser madrinha do casamento dela. Então, vocês têm noção que cliente não é tudo igual? Tem clientes e clientes, tem clientes que a gente cria uma conexão diferente. E essa cliente é esse caso. Quando eu cheguei aqui em Santa Bárbara, eu me sentia muito só mesmo. E eu sempre me senti uma estrangeira, né? Eu sou de Rondônia, moro em Minas, então sempre me senti uma estrangeira. E quando essa cliente veio para mim, né, sem ser cliente ainda, quando a gente se conheceu e fez ali uma amizade, ela também era de terra estranha, né? Ela é da Paraíba e ela também tinha passado por muitas coisas aqui até ela conseguir ser aceita pelas pessoas. Mas eu entendi que o meu destino, o meu propósito estava aqui e que era aqui que eu tinha que ficar. Então, todas as pessoas que eu conhecia que não eram daqui, eu faço todo o possível para acolher, para amparar, para cuidar, porque eu sei o quanto é difícil estar em terra estranha. E essa cliente, eu acho que ela tinha essa mesma vibe. Eu acho, não tenho certeza, porque ela fez de tudo, gente. E é isso que mais me dói. Ela fez de tudo, assim, por mim. Quando eu conheci ela, eu estava numa fase muito difícil da minha vida. E difícil, assim, de dificuldade financeira mesmo. Eu tava muito mal, assim, eu tinha quebrado. Eu não cheguei a quebrar no mundo das unhas, graças a Deus, mas no outro empreendimento que eu tive, eu cheguei a quebrar. Por falta de sabedoria, por falta de inteligência emocional, principalmente, mas eu cheguei a quebrar. E ela me conheceu nessa fase e ela me abriu as portas. Então ela me ajudou, ela me arrumou bicos, ela sempre me tratou muito bem. Tanto que eu fui numa menina esses dias pra fazer a sobrancelha. A menina falou: fulana de tal é sua cliente, né? Ela é um amor. Falei: infelizmente ela não é minha cliente mais, mas ela é um amor. Ela é uma pessoa que ela tem uma essência boa. Ela é uma pessoa que ela tem um coração bom e eu espero que, independente do que eu tenha feito, que outras pessoas tenham feito, que ela nunca deixe de ser essa pessoa boa que ela é. Enfim, quando ela foi fazer unha de gel, ela me procurou, né? Na verdade, ela tinha feito na cidade dela e quando ela veio para fazer manutenção, ela me procurou e aí ela começou a ser a minha cliente. E como minha cliente, gente, ela sempre foi uma cliente exemplar. Ela sempre chegou no horário.
Quando não dava para ela chegar no horário por uma questão de trabalho, ela sempre avisou. Ela nunca reclamou de pagar a taxa de cancelamento. Ela já chegou a falar para pessoas que ela conhecia, tipo assim, aqui, você pode ir na Michelle que eu pago o valor da aplicação só para que você conheça o serviço dela. Vocês têm noção do que é isso? Você tem noção que essa não é uma cliente comum? Você tem noção da preciosidade que essa cliente, ela me trouxe muitas outras clientes. Ela já chegou a me dar lembrancinha de final de ano. Ela já chegou a ir viajar e trazer lembrancinha para mim. Entre muitas outras coisas que ela fez. A última coisa maravilhosa, assim, que eu lembro dela ter feito foi em dezembro. Tá chovendo muito. Eu moro de um lado, o meu ateliê é no centro, eu moro de um lado, a minha irmã mora do outro. Ela terminar de fazer a unha e ela me trazer na minha casa, levar a minha irmã na casa dela para depois fazer as coisas que ela tinha que fazer. Então, resumindo, ela não é uma cliente comum. Ela já chegou a, tipo assim, chegar no salão e ser o horário dela, mas eu ter marcado 2 clientes no mesmo horário. E ela falar assim, não, pode atender a outra, depois você me atende. E ficar esperando eu atender a outra pessoa para depois fazer ela. E nessa época eu não gastava 1h30 ainda, eu gastava mais. E o que eu fiz com essa cliente? Eu não estava passando por um momento muito bom psicologicamente. A pressão interna estava sendo muito alta, mesmo assim não justifica. Eu tinha feito uma decoração nela maravilhosa. E eu não gosto de decoração. Então, quando eu faço decoração e a decoração fica bonita, aí é como se a unha fosse minha, entendeu? Mas não é. E ela nunca estava passando esmalte. Fazia muito tempo que ela não passava esmalte. Mas era final de ano, ela decidiu passar. Ela tá no direito dela, a unha é dela, o esmalte é dela. Mas até então eu não tinha essa concepção, tá, gente? E quando chegou no dia da manutenção, ela foi tirar o esmalte, ela percebeu que o esmalte tinha manchado a decoração. Eu acho que mesmo sendo inconsciente, eu acho que mesmo ela não tendo pensado dessa forma, que ela falou pra mim que retirou só porque ficou manchado. Mas eu acho que no fundo, ela ficou com medo de eu brigar, de eu fazer alguma coisa, porque eu era essa pessoa que, independente do que a cliente fazia, eu brigava com a cliente. Elogiar era muito raro, mas brigar era constante. E quando ela chegou, ela tinha lixado a unha por cima para poder tirar a decoração manchada, mas aí tirou o selante, tirou a decoração, tirou o ponto de tensão, tirou tudo. E a unha dela era uma unha que a gente tinha muito problema de descolamento e infiltração. Então eu falei assim, nossa, agora vai começar a dar zica de novo. Só que ao invés de eu, tipo assim, benção, você não podia ter feito isso não, aí você sabe que não pode, não sei o quê, mas dá nada não. Senta aqui que já tá na hora da sua manutenção mesmo, nós vamos corrigir. Não, gente, ela trouxe a sobrinha dela nesse dia e eu não tive nem o time de, tipo assim, depois eu converso com ela pelo WhatsApp, alguma coisa assim. Na hora, gente, eu lavei a cara dessa cliente. Nossa, eu não xinguei, mas também nem precisava. Porque quando eu quero ser ignorante, eu acho que ninguém me supera. Eu falei demais, cara, eu falei demais. Nossa. Pelo amor de Deus, por que você fez isso? Você sabe que não pode, que não sei o que, que não sei o que. Fui falando. Aí a hora que eu acho que eu percebi que eu tava demais, eu me calei. Aí ficou aquele silêncio, assim, total na sala. Aí depois que eu percebi a merda que eu tinha feito, eu fui tentar apaziguar ali a situação, tentar puxar conversa e tal. Ela, como é uma pessoa muito boa, muito educada, ela ainda conversou um pouquinho comigo e tal, mas eu já sabia que eu tinha perdido ela. Naquele momento que eu tentei puxar conversa com ela, eu já senti que eu tinha perdido ela e que eu tinha perdido ela por minha causa. Aí depois eu ainda mandei um WhatsApp pra ela pedindo desculpas. Meio que ela falou que tava tudo bem, mas eu já sabia que não tava. O próximo horário dela, ela desmarcou, como eu já imaginava. Depois eu tentei puxar conversa com ela sobre um outro assunto no WhatsApp e ela me respondeu, tipo assim, esse assunto não é comigo, é com outra pessoa, assim, assim, assado. E depois eu fui olhar no WhatsApp, ela tinha me bloqueado. Nossa, gente, eu acho que o dia que eu vi que ela me bloqueou no WhatsApp, pra mim foi... Eu não sei nem explicar pra vocês o que eu senti.
O relacionamento nosso com as nossas clientes é como se fosse um casamento. E quando um casamento acaba, dói para os dois lados. Mas quando um casamento acaba e você sabe que a culpa dele ter acabado é sua, ele dói infinitamente mais. Então, até hoje eu ainda sinto essa dor, sabe? Isso deve ter uns 3 meses que aconteceu, mas até hoje é como se essa dor fosse agora. E um dia, eu não encontrei com ela na rua, mas eu tava na praça, ela passou do outro lado e ela fingiu que não me conhecia. E eu sei que eu mereço, tanto que quando eu conversei com a moça da sobrancelha sobre ela, ela falou assim, ah, mas talvez ela volte, não sei o que. Eu falei, eu não mereço uma cliente como ela. Eu não mereço uma cliente como ela. Mas esse vídeo aqui é pra tentar falar com vocês. E não deixem as coisas chegarem nesse ponto, que cliente não é tudo igual. Lógico que a gente tem que tratar todo mundo bem, mas tem clientes que são diferenciados. E tentem não perder esses clientes, porque é uma dor de você saber que você perdeu aquela pessoa e a culpa é sua, que vocês não têm noção. Então, hoje eu faço de um tudo no meu espaço para tentar agradar as minhas clientes. Hoje lá no meu espaço tem um álcool em gel que ele tem cheiro, que é da Giovanna Baby. Tem bala, tem doce, tem chiclete, o melhor chiclete que eu encontrei. Tem água, tem suco, tem refrigerante, tem para as minhas clientes que às vezes vêm direto do trabalho com fome, né? Tem biscoito salgado, tem aqueles bolinhos da Balduco, aqueles rocambolezinhos da Balduco doce. Hoje a minha forma de responder as minhas clientes pelo WhatsApp, a minha forma de responder as minhas clientes presencialmente é completamente diferente. Hoje a minha tratativa com as minhas clientes mudou demais depois que a minha ficha caiu. E eu tô gravando esse vídeo pra vocês porque teve uma cliente minha que me perguntou assim, tá, mas o que mudou nesses 3 meses? Porque até então eu já tinha, né, perdido essa cliente, eu já sabia o quanto que isso me doía. E eu já tinha decidido mudar a partir disso, porque eu não queria perder mais ninguém por minha culpa. Mas eu não tinha me dado conta que a virada de chave foi quando eu perdi essa cliente. Então, esse vídeo é pra tentar aí de alguma forma que esse vídeo chegue até ela. Tentar de alguma forma um pedido de desculpas. Mas principalmente para falar para quem me acompanha, falar para quem me segue, pelo amor de Deus, gente, tenham cuidado. Tenham cuidado, cliente não é tudo igual. Todas merecem o nosso carinho, todas merecem o nosso amor, mas tem algumas que merecem um pouco mais. Hoje eu tento ser uma pessoa com mais compaixão, com mais empatia, com mais carinho, tentando entender melhor as minhas clientes. Cara, já tava no dia da manutenção, era só falar, não, beleza, vamos corrigir esse trem aqui, só não faz de novo, bença. Pronto, tava resolvido. Eu não precisava ter feito o que eu fiz. E tudo que ela fizer ou falar a meu respeito tá justificado pela essa atitude que eu não deveria ter feito. Então, se esse vídeo chegar até elas, eu te peço do mais sincero, profundo do meu coração desculpas. Se esse vídeo não chegar até ela, eu peço a vocês que não deixem, nunca cheguem nessa situação, para vocês não precisarem sentir a dor que eu sinto em lembrar que eu perdi ela por minha causa.